Muito bom. Vamos lá. Continuar nosso show de Shmona Prakim. A gente se encontra agora no quarto Perek, no Perek Revi, do Rambam. Metade do livro já. E esse Perek, ele fala sobre, o título dele é Birfuat Cholei HaNefesh, sobre a cura da Nefesh, sobre como curar a personalidade. Certo? A gente já se encontra agora no como. Como tem que ser feito esse trabalho para a mudança da personalidade, a mudança das características, Avodat Amidot, como isso daqui tem que ser feito na prática. O Rambam já colocou a gente exatamente no lugar onde isso tem que acontecer. Ele vai falar como fazer isso na prática. Na aula passada, a gente falou sobre as diferentes metodologias de como trabalhar a Nefesh, de como melhorar as Midot. A gente falou que tem gente que usa o Sechel, usa o intelectual, tem gente que usa o Regesh, usa o sentimento, tentando criar um sentimento mais forte, mais próximo das Midot que a pessoa espera. E o Rambam, ele vai usar principalmente os atos práticos. Fazer um ato repetidamente, como a gente vai ver mais para frente, tentando transformar, tentando mudar o interior do ser humano. Agora, não é algo no estilo behaviorista, não é só, tá bom, se você fizer 1000 vezes a mesma coisa, isso vira parte da sua natureza e você age assim. O Rambam tem aqui algo um pouco mais, que junto com os atos exteriores, existe já uma vontade, uma predisposição da pessoa de fazer determinada coisa, e existe também uma noção, uma consciência, você sabe o que você está fazendo, você não está fazendo um ato robótico, você sabe o que você quer, você entende o que você está fazendo, e você repete esse ato várias e várias vezes, aos poucos isso se torna parte da personalidade, das características da pessoa. Certo? Portanto, se a gente pegar, por exemplo, uma criança pequena, você quer ensinar para a criança a fazer tzedakah, a ajudar os outros. Não adianta pegar a criança, dar uma moeda na mão dela e falar, coloca na caixinha. Tem que explicar para a criança o que ele está fazendo. Uma criança que pega uma moeda e coloca numa caixinha de tzedakah, ela acha divertido. Pegar a moeda, colocar naquele buraquinho, acertar o buraquinho, foi legal, faz barulhinho, é divertido. Mas ela não sabe o que ela está fazendo. Só o ato externo não é suficiente, você tem que compreender o que tem por trás. Então, antes do Rambam trazer os atos na prática, o Rambam traz todos os tipos de midot. Não todos, mas diversos tipos, diversos exemplos de características que existem no ser humano. Antes de entrar nelas, desculpa, o Rambam fala a seguinte frase: dessas tchunot, dessas características que a pessoa faz, saem os atos. Ou seja, o Rambam já fala para a gente que os atos da pessoa, eles não são atos externos, eles vêm de algum lugar, de dentro da pessoa, de quem você é, tudo que você faz, tudo que você escolhe fazer, toda opção que você acaba escolhendo, ela sai de algum lugar de dentro. Não é só algo exterior, algo robótico, certo? Dizem que a pessoa toma em torno de 40 a 50 mil decisões por dia. Eu pego esse caminho, eu pego aquele caminho, escrevo agora e depois, eu digito, mando uma mensagem agora, mando depois. Tem várias e várias decisões que a pessoa vai fazendo no dia a dia, e cada uma dessas decisões vem de algum lugar interno. Elas são feitas instintivamente, mas elas vêm de algum lugar. Certo? Tem livros que falam que o tipo de bebida que a pessoa escolhe depende muito de onde ele cresceu, de onde ele nasceu, quem está em volta dele, com quem ele está bebendo. As decisões, mesmo qual marca de refrigerante, qual marca de cerveja a pessoa vai escolher, isso depende muito de quem você é. Depende muito das suas características. Então, o Rambam vai mostrar para a gente tipos diferentes de características que a gente vai conhecer agora, e depois ele vai falar exatamente como tem que ser o trabalho. Agora, o Rambam vai trazer para a gente diferentes características, e o ponto do Rambam é o seguinte: o ponto principal do Rambam, que ele falou aqui no começo do Perek, na aula passada a gente deu uma introdução geral sobre coisas que vão aparecer mais para frente, mas o principal ponto do Rambam é que a pessoa, nas midot, nas virtudes, tem que buscar sempre o que é chamado no Rambam derech haemtza, o caminho do meio, ou, como vocês podem ver aqui, shvil hazahav, a trilha de ouro, a trilha dourada, é o caminho do meio das midot. É importante entender que as midot, as virtudes, as características que tem na pessoa, elas são, na verdade, são dois opostos de uma mesma característica. Então, se, por exemplo, um exemplo que o Rambam vai trazer mais para frente, a gente pensa, olha, humildade e orgulho são duas características. Tem pessoas que têm orgulho, tem pessoas que têm humildade. E você precisa escolher uma das duas.
Então, se eu não quero ser orgulhoso, eu busco ser humilde. São duas coisas separadas. O Rama vem ensinar para a gente que, na verdade, essas duas coisas vêm do mesmo lugar. Vêm de como a pessoa relaciona a si mesmo, como ele vê a si mesmo. Não autoconfiança, mas como você se compara com relação ao que está em volta. Às vezes você se dá valor demais, você chega no orgulho. Às vezes você se dá valor de menos, você chega na humildade. Ou seja, são duas faces da mesma característica que tem na pessoa. Então, alguém que ele é muito orgulhoso significa que ele tem dentro dele muito forte a característica relacionada ao alto valor, alto reconhecimento. Então, ele precisa aprender a trabalhar e inverter essa característica para puxar ela para a humildade. Ou seja, quando a gente procura o caminho do meio, a gente não procura uma terceira opção. Não é que tem o cara orgulhoso demais e tem o cara humilde demais, a gente quer procurar alguma coisa no meio, a gente vai procurar o equilíbrio entre essas duas. E por ser o equilíbrio, não é sempre no meio, não é sempre 50%. Se você pegar, por exemplo, um lápis ou uma caneta e tentar equilibrar ele no dedo, às vezes você precisa estar um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, depende do peso. Então a gente vai ver que tem um lugar ou outro que o Raman fala, olha, nessa midá, nessa virtude específica, você não tem que ir no meio, no 50%, você tem que estar um pouco mais para um dos lados. O equilíbrio nem sempre é exatamente no meio, depende do peso do que a gente tem. Então, vamos conhecer várias tchunot, vamos conhecer várias características que tem no ser humano, conhecer os dois lados dela, os dois aspectos, e tentar entender qual seria exatamente o caminho do meio. Então, fala o seguinte, vou trazer uma mashal, trazer um exemplo, uma anedota, um exemplo para o que eu estou te falando. A zeirut, sheimidah memutzat ben rov hata'ava ou ben eder argasha be'ana. O primeiro exemplo que o Rambam traz é o exemplo da zeirut. Zeirut é alguém que ele é, hoje em dia a gente traduz Zeirut como alguém cuidadoso, certo? Tome cuidado, Zeirut. Zeirut é, na linguagem do Rambam, é alguém que ele é controlado. Ele tem controle sobre si mesmo, sobre as vontades dele. Ele não faz nem de mais nem de menos. O exemplo que o Rambam traz aqui, a própria Zeirut, o próprio controle, você pode ser alguém que tem controle de mais ou controle de menos. Alguém que tem controle de menos é alguém que tem rov ta'avá, ele tem muitos desejos e ele segue os desejos dele com relação à comida, bebida e diversos assuntos. Então, tem a pessoa que ele não tem controle nenhum sobre ele mesmo. Se ele vê uma sobremesa gostosa, um doce, ou um salgado, ou uma pizza, ou o que for, ele vai atacar e vai comer sem parar. Ele tem rov ta'avá, ele é guloso demais, seja com comida, seja com bebida, seja com qualquer tipo de prazer. O outro lado seria alguém que não tem nenhuma vontade. Ele não tem vontade nenhuma de fazer as coisas. Eder argasha be'ana, ele não tem prazer nenhum de nada. Ele não tem vontade de comer, ele come só o que precisa para sustentar o corpo, ele não tem vontade de passear, ele não tem vontade de se divertir, é alguém bem apático, digamos assim. Certo? Ele tem controle demais no sentido de que ele abafou completamente todas as necessidades, todas as vontades dele, ele anulou ela. Por que a pessoa fez isso? Muitas vezes, quando você começa a se aproximar da religião, você começa a achar, olha, a religião quer que você foque principalmente no lado espiritual, no lado das mitzvot, e prazeres materiais de comida, de bebida, de passeios, isso daqui é algo negativo, é algo que não é bom, porque eu estou perdendo tempo. Eu podia estar estudando, eu podia estar rezando, eu podia estar fazendo uma mitzvah, e agora, nesse momento, eu sentei para ler um livro prazeroso. Isso daqui não é bom. Então, muitas vezes, quando você vai se aproximando da religião, você pode acabar pensando que a religião ela foca somente no espiritual e ela nega o material. O Rambam já vem falar o seguinte, olha, isso daqui não funciona assim. A pessoa tem um instinto natural, a Kadosh Baruch Hu criou no ser humano o prazer, certo? O paladar, a boca. Você consegue sentir gosto doce, salgado, amargo, tem diversos prazeres que você sente pela boca, na natureza do ser humano. A Kadosh Baruch Hu criou isso no ser humano. Então isso precisa ser usado, você precisa ter proveito disso. Só que você tem que aprender a controlar essa tava, a controlar esse desejo. Então, por um lado, tem irova tava, tem a pessoa que ele é viciado nas coisas, ele vai até o fim, ele não tem autocontrole, e tem a pessoa que chegou num controle no ponto de que ele anulou completamente toda a vontade, toda a necessidade que ele tem de ter prazeres. Esses dois lados são extremos que o Rambam fala que não são bons. A pessoa ele tem que buscar o caminho do meio. Então, continua o Rambam. Ve'zeirut mepulot atov, por isso, uma pessoa que ele tem essa zeirut, ele tem um controle no qual
ele tem prazer do mundo, mas ele sabe limitar isso, é uma pessoa que chegou no caminho do meio nessa questão, nesse ponto. אמנם רוב התאווה הוא הקצה הראשון, והיעדר ההרגשה בעינה לגמרי, הקצה האחרון, ושניהם רע גמור. Fala o Rambam, esses dois lados, alguém que ele tem muita gula, muita necessidade de ter prazeres, e alguém que ele não tem nada, ele não tem vontade nenhuma, os dois são Ra Gamur. Embora um deles, como o Rambam vai falar mais para frente, às vezes a gente acha que um deles é bom. Imagina, a pessoa que não tem vontade de comer, não tem vontade de beber, ele consegue se dedicar 100% do tempo dele para coisas espirituais, ele não tem vontade de ter prazer nenhum. É ótimo, a gente fala, oh, se eu fosse assim seria ótimo. Se eu não precisasse tomar um sorvete, se eu não precisasse passear, imagina se eu pudesse dedicar minha vida inteira só para isso. Geralmente a gente acha que isso daqui é uma pessoa boa, que isso daqui é um ideal. Fala o Rambam que não é. Embora é verdade que existem o que é chamado Midat HaChassidut, são pessoas especiais que eles têm uma questão fora do comum, certo? A gente vai pegar, talvez vamos contar umas historinhas de vez em quando a gente vai pegar cada Midah. Mas tem pessoas que realmente eles conseguem viver com nada. Na época da Gemara, Rabi Shimon Bar Yochai, a história famosa de Rabi Shimon Bar Yochai, ele estava se escondendo dos romanos que queriam matar ele. Ele passou 12 anos numa caverna comendo água e haruvim, comendo água e alfarrobas. E ele sobreviveu assim e não incomodou nada o fato de não ter mais nada. Então tem pessoas especiais, mesmo naquela época, mesmo hoje em dia. Faleceu faz algum tempo, um dos grandes rabanim que tinha aqui era Eretz Israel. Certa vez ele foi viajar, ele viajou para o Brasil, ele estava passando um tempo lá, o Rav Steinman, e ele ficou na casa de alguém. Essa pessoa contou que, olha, quando ele estava na minha casa, ele passou lá um dia inteiro e tudo que ele comeu foi um chá, um pedacinho de ovo e um pedacinho de cenoura, que é o que ele pediu para comer. Alguém que não tem necessidade de comer nada. E são pessoas especiais, são pessoas que realmente chegam numa situação em que o lado espiritual para eles é tudo que eles precisam. Não precisam de mais nada disso. Mas o livro do Rambam, o livro Shmona Prakim, assim, a maior parte da Torá foi feita para pessoas comuns, pessoas normais. E pessoas normais como nós têm que saber que você tem que buscar o caminho do meio. E o caminho do meio é sim ter prazer do mundo, sim ter proveito, mas saber controlar, saber limitar isso. Então essa é a característica que a pessoa tem que chegar. Então quando a gente vai tratar desse assunto, a pessoa vai tratar, olha, comida, certo? Quanto eu como, quanto eu não como, será que eu tenho controle sobre o que eu como, o que não? Ele vai ter que começar a se perguntar, em que lado eu estou? Eu estou no lado exagerado, no que eu não tenho controle nenhum sobre mim mesmo e eu como demais, ou eu estou no lado exagerado para o outro lado, em que eu não como nada, eu não tenho proveito de nada, eu nem sinto prazer quando eu como alguma coisa gostosa, certo? Não necessariamente a pessoa está com corona, mas ele come alguma coisa e não sente nada. Isso daqui também é negativo. Tem que sempre buscar aqui o caminho do meio. Como vai chegar a isso? Como chegar no caminho do meio? A gente vai ver mais para frente. אמנם ושתי תכונות הנפש הם התחייבו רוב התאווה והיא תכונה יתרה והיעדר ההרגשה והיא תכונה חסרה, שתיהן פחיתויות מבחינות פחיתויות המידות. Então, o mais e o menos são problemáticos, tem que buscar o caminho do meio. De novo, o caminho do meio, a gente falou na aula passada, ele não é algo absoluto, que é uma linha fina que você tem que andar nessa linha, certo? Não é aqueles malabaristas que andam em cima da corda, se ele pisou um pouquinho para o lado, ele já saiu do caminho. Não funciona assim, é igual a temperatura do corpo, ela tem que estar entre 36,5 e 37, então se ele está nesse meio termo, está ótimo. Esse daqui é o caminho do meio, ele é um pouquinho mais largo do que geralmente a gente imagina. O Rambam traz mais um exemplo, generosidade, certo? Generosidade é uma característica que tem no ser humano, e essa daqui é a característica ideal. Na linguagem de Hazal, ela é chamada de Ain Yafá, um bom olho, certo? Você tem um bom olho, quer dizer, está disposto a dar para uma pessoa o que você tem, você não se preocupa demais com o que você tem. E vai faltar, eu não posso emprestar nada para ninguém, senão vai faltar. Aqui é o que o Rambam chama de Ain Yafá. Ain Yafá é a generosidade. Ela é o meio termo do quê? Memutzat ben akamtzanut vebizbuz. Ela é o meio termo entre a pessoa que ele é pão duro, que ele não consegue gastar um cheque, ele não consegue gastar nada, e a pessoa que sai distribuindo todo o dinheiro que ele tem sem pensar nele mesmo, sem pensar no que ele precisa. Então aqui a gente tem também uma característica. A característica se define por o quanto eu estou disposto a distribuir, o quanto eu estou disposto a dar para os outros do que eu tenho, do que é meu. Então, tem a pessoa que ele é kamtzana, ele não está disposto a dar nada para ninguém, usar nada, nenhum cheque.
Então, ele tem essa característica de controle do dinheiro dele, sobre distribuir o dinheiro de uma forma extrema, ele não está disposto a fazer nada. E tem a pessoa que sai por aí dando tudo que ele dá, tudo que ele tem. Isso aqui também não é bom, fala o Rambam. Isso aqui é o outro extremo. A pessoa ele tem que cuidar primeiro dele mesmo, cuidar dele, da família, dos parentes. Não pode distribuir tudo que você tem e acabar ficando sem nada. Por exemplo, na mitzvah de tzedakah, que a pessoa ele tem que dar tzedakah para as pessoas, Hazal falam que primeiro você tem que dar tzedakah para as pessoas que são próximas a você. Se você tem um filho ou uma filha, se tem um parente próximo que precisa de ajuda, ele vem antes. Antes de sair ajudando alguém de longe, ajuda alguém que está perto. Ou seja, primeiro você tem que pensar em você, na sua família, e depois você vai aumentando o seu alcance, vai aumentando as pessoas que você ajuda. Mas primeiro você não pode deixar de pensar em você mesmo. De novo, tem situações extremas. Por exemplo, eu tenho uma história do Rav Kook. O Rav Kook, ele era o Rav Arashi de Eretz Israel, quando começou a Rabanut Arashi, há uns 100 e poucos anos. E ele era o rabino de Israel, então ele ganhava uma mascoret, ele ganhava um salário mensal. Certa vez, a Rabanita, a esposa dele, que era responsável pela casa, o que compra, o que não compra, comida, ela foi até o lugar que davam a mascoret, era a Sochnut da época, e falou para eles, olha, sei que meu marido é o rabino de Eretz Israel, a gente está muito contentes, ele gosta muito disso, mas a gente precisa receber um pouco de comida, precisa receber um pouco de dinheiro para conseguir viver. Sem isso, sem uma mascoret, sem um salário, a gente não consegue viver. E não entenderam o que ela queria, o que está acontecendo. Até que ela falou, olha, já faz alguns meses que a gente não recebeu nada. Tem alguns meses que a gente está vivendo. A gente tem um pouquinho de comida, um pouquinho de dinheiro que a gente guardou, mas alguns meses sem receber, a gente não tem como se sustentar já. E aí falaram para ela, mas a gente paga todo mês. O Rav Kook vem aqui todo mês, como o Rav Arashi, ele recebe a mascoret dele e leva. Como assim vocês não recebem nada? Foram verificar o que acontece. Toda vez que ele recebia o dinheiro, assim que ele saía, a primeira pessoa, a oportunidade que ele tinha de dar tzedakah, ele dava. Não levava nada para casa. Então, de novo, ele deu tudo o que ele tinha para quem precisasse. Agora, com certeza, ele não fazia isso numa situação em que a família dele realmente não ia ter do que viver. Ele sabia, se a história for verdadeira, digamos assim, certo? Mas ele sabia que, olha, se ele passar fome, se a família dele estiver precisando, como Rav Arashi, alguém vai ajudar. Mas aquele pobre na rua que não tem quem ajude, se ele não ajudar, se ele mesmo não der para essa pessoa não vai ter de onde tirar. Então ele sabia que a família dele, de algum jeito, ia conseguir ler dele, ia conseguir se virar sozinha. Mas, de forma geral, pessoas comuns, no dia a dia, você tem que saber limitar. Então, por exemplo, se tira maaser do dinheiro. Todo mundo recebe dinheiro, recebe um salário, o costume é que se tira 10% para os pobres. Alguém quer tirar mais? Ele pode, contanto que não passe dos 20%. De acordo com a Halakha, alguém que quer distribuir o dinheiro que ele tem, pode, contanto que não seja mais do que 20% do que ele recebe. Ou seja, a Halakha própria limita a pessoa. Então, imagina a situação. A pessoa ele quer ajudar, ele quer dar dinheiro para alguém. Vem alguém que fala que, olha, eu quero dar todo o meu salário para os pobres, eu quero ajudar as pessoas. Você pensaria dessa pessoa, uau, kol hakavod, ele está disposto a abrir mão de tudo que ele tem para ajudar os outros. Mas a gente olha a Halakha, e a Halakha fala para a gente, olha, 20% sim, mais que isso não. Como assim? A Halakha, que é a vontade divina, está falando para a pessoa não ajude, não dê dinheiro, não ajude os outros? Sim, nessa situação sim. Quando a pessoa está dando mais do que ele tem a capacidade de ajudar, quando ele está se colocando em risco, está se colocando numa situação financeira problemática para ajudar os outros, a Torá fala que isso daqui não é correto. O caminho do meio, fala o Rambam para a gente encontrar o equilíbrio entre o kamtzan, entre o cara que é pão duro e o cara que dá demais, ajuda demais. Tem que achar lá o meio termo. Vamos lá, mais alguns exemplos. Vegvurá, a coragem. Esse a gente trouxe lá atrás. Vamos repetir de novo o que o Rambam trouxe aqui. Vegvurá, alguém que é corajoso. Ele não tem medo, ele vai e faz o que é preciso fazer. Memutzat ben amesirah sakanot verocha levav. A coragem que a gente busca, a coragem que tem que ser idealizada e valorizada, é a coragem que é um meio termo entre a pessoa que se coloca em risco à toa, sem pensar, sem considerar, e a pessoa que é medrosa. Ou seja, geralmente a gente tende a ver um dos dois lados como um lado, uau, especial, essa pessoa é demais, essa pessoa é incrível. Quem, aqui no caso, medroso não é muito considerado na sociedade, mas a pessoa que ele não tem medo nenhum, ele faz o que tem que fazer, ele se coloca em risco sem pensar duas vezes,
Geralmente a gente olha para as pessoas, uau, aquele que pula de paraquedas sem medo, aquele que entra em situações de risco que ele pode acabar morrendo, sem se preocupar. A sociedade tende a ver com essa pessoa como um herói, quando na verdade ele não é. Ele simplesmente é alguém que ele não tem noção. Ele não está no caminho do meio. Então aqui de novo, a Gvurá, a coragem verdadeira, ela tem que ser um meio termo entre a pessoa que tem medo de tudo e a pessoa que não tem medo de nada. Encontrar aqui também o meio termo. Bedichut, a graça, uma pessoa engraçada, uma pessoa de bom humor, é o meio termo, memutzat bein haolelut vekehut. É o meio termo entre alguém que foi para o lado da zombaria, que ri de tudo, não valoriza nada, despreza, faz piada de tudo, e alguém que é muito apático com relação a tudo que acontece em volta, com coisas engraçadas. Não é que precisa ter bom humor, certo? A pessoa pode ser um pouco mais séria, mas tem a pessoa que é séria porque ele escolheu esse caminho, e tem a pessoa que é séria porque ele não está nem aí com nada, ele despreza, ele não se importa com nada, nada tem graça, nada faz sentido, ele tem uma vida bem apática, bem seca. Então aqui também, bom humor é importante, contanto que ele não chegue na situação de zombaria, na situação em que ele ri de tudo. Porque quando você ri de tudo, significa que nada tem real valor para você. Você não se importa com nada. Significa que quando você está disposto a rir de qualquer coisa, quer dizer que nada é de verdade. Tudo pode virar piada. Quando tudo pode virar piada, quer dizer que você é uma pessoa sem valores. Então aqui também, você tem que buscar o meio termo. Você tem que buscar a situação na qual você tem bom humor, você está disposto a rir, mas não de qualquer coisa, certo? Hoje em dia, stand-up, humoristas, é muito comum que eles chegam e fazem piadas de qualquer coisa. Eles riem de qualquer coisa e todo mundo acompanha eles. Isso daqui é problemática. É bom ter um bom humor, é bom saber levar as coisas levemente, mas tem coisas que não pode virar piada, que na hora que elas viram piadas, elas perdem o valor e as pessoas param de considerar a importância disso. Então aqui também buscar o meio termo. A humildade é o meio termo entre o orgulho e a pessoa que se autodespreza. O amor próprio, a pessoa se preocupar com ele mesmo, se autovalorizar, isso daqui é importante. Dentro da humildade tem a autovalorização. Porém, orgulho demais é problemático. A pessoa que não se importa, não se considera de jeito nenhum, acha que ele é um zero à esquerda, isso daqui também não é certo. Você não pode se desprezar, deixar as pessoas pisarem em você. Com certeza não. A pessoa tem que ter um pouquinho de autovalorização, um pouco de orgulho, para não deixar ninguém submeter a situações vergonhosas. Você não pode deixar os outros te envergonharem em público. Você precisa responder. Embora pareça, em alguns lugares, que alguém que zombam dele, ele fica quieto, ele não fala nada, ele deixa quieto, isso daqui é uma midá especial, isso daqui realmente, mas é uma midá chassidut, certo? É uma coisa que não é feita para qualquer um, é uma coisa que não é feita como forma de vida. Tem pessoas específicas que chegam nessa situação, mas de forma geral, alguém que ele é zoado, alguém que batem nele, que provocam ele tem que sentir que está se sentir incomodado e responder e devolver, não pode deixar quieto. Então aqui, de novo, a humildade é o meio termo entre a pessoa que se autodespreza, deixa todo mundo pisar nele, e a pessoa orgulhosa demais. Tem que achar aqui o equilíbrio. Aqui tem algumas explicações. Uma delas diz sobre o quanto a pessoa, como se fala isso em português? A pessoa se autoproduzir, digamos assim. O quanto você se preocupa com a sua aparência. Por um lado, a pessoa que ele se preocupa demais com a aparência é problemático. Passa 1 hora na frente do espelho antes de sair de casa para ver se está tudo exatamente no lugar, tudo exatamente combinando, se não tem nada errado, nenhum probleminha. Por outro lado, uma pessoa que despreza completamente, ele anda com roupas rasgadas, ele anda com a roupa suja, ele não dá valor para nada, isso aqui também é problemático. Hazar falam que a pessoa tem que buscar uma roupa que, por um lado, ela é uma roupa simples, uma roupa que as pessoas normais usam, não uma roupa de reis, porém não uma roupa estragada, não uma roupa que ele vai ser desprezado na rua. Tem que se autovalorizar aqui também, parecido um pouquinho com a Navá, mas aqui é com relação à aparência exterior da pessoa. Focar demais na aparência, em que tem que estar tudo perfeito, senão não está bom, ou focar de menos e desprezar completamente a aparência externa da pessoa, os dois não são bons, tem que aqui buscar um equilíbrio. Veistapkut memutzat ben ahavat hamamon ve'atzlut. Istapkut memuat é alguém que ele se contenta com pouco, digamos assim. É alguém que se contenta com o que ele tem, ele está feliz, ele está contente com o que ele tem. Aqui também é um equilíbrio.
é o equilíbrio entre a pessoa que ele quer ter tudo e a pessoa que não quer ter nada. A pessoa que quer ter tudo, ele vai buscar dinheiro, vai buscar kavod, vai buscar honra, vai buscar essas coisas sem fim. Isso daqui vai tirar dele a menuchat nefesh, não vai conseguir ter calma, não vai conseguir ter tranquilidade. E por outro lado, alguém que não quer nada, o Rambam já traduz alguém que não quer nada como atzlut, como alguém que ele é preguiçoso, certo? Por quê? Porque não existe alguém que não quer nada. É uma necessidade humana de ter posses, de ter coisas, de conseguir adquirir coisas. Então, alguém que não quer nada, de onde vem isso? Vem da preguiça. Ele simplesmente deu um nome diferente para a preguiça dele. Eu me contento com pouco. Quando eu me contento com pouco, também tem que encontrar o equilíbrio. Me contento com pouco quer dizer, pelo menos eu tenho um pouco. Eu tenho alguma coisa. Não, eu não tenho nada. Não, eu não preciso ter nada. Não, você precisa ter. É necessário. Mas saber dosar isso. Alguém que ele é paciente. A paciência ela é o meio termo entre alguém que é nervoso e alguém que ele não está nem aí com o que fazem com ele, certo? É parecido um pouco com o que a gente viu antes, com relação à anavá, com relação à humildade. Na prática, sai mais ou menos parecida. O cara que fica nervoso com qualquer pessoa que incomoda ele, qualquer pessoa que buzina na rua, você fica nervoso, isso daqui é problemático. Uma pessoa que desprezam ele em público, gritam com ele, falam mal dele, e ele não se importa, ele fica quieto, ele é paciente, ele é calmo, ele não responde, isso daqui muitas vezes também pode ser problemático. De novo, é verdade que tem pessoas que vivem dessa forma e isso daqui é bom para eles, mas para muita gente, achar que isso daqui é o correto e tentar viver dessa forma é muito problemático, porque em algum momento isso daqui vai explodir. Achar que não, eu preciso ficar quieto, eu não posso responder, eu tenho que aceitar o que os outros falam, eu tenho que deixar os outros tomarem as decisões, fazerem o que eles querem, eu tenho que apoiar, eu não posso dar minha própria opinião, isso daqui funciona a curto prazo. A longo prazo, em algum momento você cansa, em algum momento isso daqui explode, você fica nervoso e você acaba brigando com as pessoas. Então tem que achar aqui também o equilíbrio. Último exemplo, fala o Rambam, o Boshet Apanim, Memutzat Bein Azut Ve'Abaishanut. A vergonha, Boshet Apanim, alguém um pouco envergonhado, é o meio termo entre uma pessoa que ele é cara de pau e uma pessoa que ele tem vergonha demais, ele é demasiadamente envergonhado. Fugiu a palavra aqui no meio. Mas tem duas situações. Tem a pessoa que não tem vergonha de nada, vai lá, fala com quem for, sem medo, sem vergonha, sem preocupação. Isso daqui também não é bom. A pessoa tem que ter uma vergonha, tem que ter um pouco de recato, um pouco de tzniut. Porém, a pessoa que ele é quieto demais, e ele tem medo de expressar as opiniões dele. Quando ele tem dúvidas, ele tem medo, ele tem vergonha de perguntar, isso daqui também não é bom. Então, a gente tem duas Mishnayot em Avot. Em Pirkei Avot aparecem duas Mishnayot. Uma diz o seguinte, Boshet Panim legan Eden. Alguém que ele tem Boshet Panim, que ele é um pouco mais delicado e humilde, envergonhado, Gan Eden, ele vai chegar no Gan Eden. Por outro lado, está escrito Lo Baishan Lamed. Alguém que ele é envergonhado, ele não estuda. Se ele tem uma dúvida, ele não pergunta. Então, a gente lê essas duas Mishnayot e se pergunta, olha, o que você quer de mim? Você quer que eu seja baixado? Você quer que eu seja envergonhado? Boshet Panim legan Eden? Ou você fala Lo Baishan Lamed, que o baixado, o envergonhado, ele não estuda, ele não cresce, ele não avança. Então, o que você espera de mim? Qual é o meio termo? O que eu preciso ser? Envergonhado ou não? Então, aqui uma das explicações fala o seguinte, existe diferença entre baixar e Boshet Panim. Boshet Panim, a palavra Panim representa Pnim, dentro, por dentro, certo? O interior da pessoa. Ou seja, Boshet Panim é alguém que ele é envergonhado por dentro. Ele tem um pouco de vergonha, ele tem medo, ele não é alguém extremamente extrovertido. Mas, quando tem necessidade, quando precisa, ele vai lá e fala, esse daqui é o ideal, esse daqui é o bom. Alguém que ele é baixar, em que a vergonha dele limita ele, segura ele, não deixa ele se falar nada, não deixa ele expressar opinião, e não deixa ele perguntar, e não deixa ele fazer nada, isso daqui é problemático. Então, Boshet Panim, alguém que tem essa vergonha, tem esse recato interiormente, seja introvertido, digamos assim, naturalmente, é bom. Mas ele tem que ter a capacidade de, quando necessário, falar em público, de quando necessário, dar uma bronca em alguém, de quando necessário, expressar a opinião dele. Então, tem que aqui achar o meio termo. Entre alguém que não tem vergonha de nada, vai lá e fala tudo que ele pensa sem pensar demais, e a pessoa que não fala nada por vergonha. Boshet Panim é o meio termo. Vechen Charamidot, assim fala o Rambam, que todas as midot,
toda midá que a gente for procurar, ela também tem os dois extremos. Quando a pessoa tem isso de mais, quando ela tem essa característica de menos, e tem que buscar o memutzá, tem que buscar o equilíbrio entre os dois. O Rambam fala, olha, todos os nomes que eu te dei de coragem, humildade, generosidade, todos esses tipos de palavras que eu estou te dando são simplesmente palavras que eu uso para expressar. Mas o ponto é encontrar encontrar o caminho do meio dessas características, encontrar o equilíbrio em todas elas. Então não importa se você chama isso de humildade, se chama isso de generosidade, o nome não é importante. O importante é saber que cada característica que o ser humano tem, ela tem um lado extremo no qual você tem essa característica de mais, e ela tem um outro extremo no qual você tem essa característica de menos. E precisa buscar o caminho do meio. Então, se a gente pegar na questão do autovalorização, a humildade é boa quando você se autoconsidera, você se preocupa com você mesmo, você dá valor para você mesmo. Quando você se preocupa demais com você mesmo e você chega no orgulho, é um problema. Quando você se preocupa de menos com você mesmo e se despreza, também é um problema. Tem que buscar o caminho do meio, certo? É isso que o Rambam falou, é isso que a gente tem para ver hoje. Quais são as midot? Entender que tem sempre um caminho do meio, tem sempre o Shvil HaZahav, o caminho de ouro, a trilha de ouro entre os dois extremos. Em cada característica, a pessoa precisa buscar, encontrar o equilíbrio dela dentro do ser humano. Tá bom? Na semana que vem, o Rambam vai falar um pouco do que a gente falou agora, que às vezes a gente acha que um dos extremos é o ideal, quando na verdade não é. É uma confusão que acontece normalmente. E o Rambam vai falar, não, tem que buscar o caminho do meio. E depois ele vai começar a falar sobre como trabalhar essas midot, como na prática trabalhar cada uma dessas midot. Ele não vai falar de cada uma, mas ele fala de forma geral como tem que ser feito essa evolução do ser humano. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem.